Olá! O nosso grupo é responsável por falar sobre a fotossíntese em plantas aquáticas submersas. Nós vamos fazer aqui um estudo comparativo com o metabolismo fotossintético de plantas terrestres com as plantas que estão em situação de submersão. Em ambientes aquáticos, a disponibilidade de carbono é bem diferente quando comparado às plantas que têm disponibilidade de oxigênio. O gás, ele não consegue ser tão eficiente na água, já que a sua difusão é 10.000 vezes mais lenta quanto comparado à difusão no ar. A concentração de carbono é reduzida no meio aquático, fazendo com que os seres autótrofos aquáticos tenham de desenvolver habilidades para superar esse problema, já que na verdade é um problema quando ela se está submersa. Eu vou citar aqui alguns exemplos, alguns tipos de plantas que são capazes de desenvolver algumas capacidades. As macrófitas aquáticas emersas, elas são enraizadas no sedimento, só que suas folhas crescem fora da água. As macrófitas aquáticas com folhas flutuantes, elas também são enraizadas no sedimento, só que suas folhas flutuam na superfície da água. Existem também as macrófitas aquáticas submersas enraizadas. Elas são enraizadas e crescem totalmente debaixo da água. Existem as macrófitas aquáticas submersas livres. Elas permanecem flutuando debaixo da água. Elas podem se prender a pecíolos e caules de outras macrófitas. Então, elas utilizam outras plantas para facilitar sua sobrevivência. Existem também as macrófitas aquáticas flutuantes. Elas flutuam livremente na superfície da água e não utilizam outras plantas para se prender. Nós vamos colocar aqui uma imagem que vai ilustrar melhor as comparações entre essas plantas e como acontece, como existe algumas que são submersas e algumas que são completamente, que têm algumas estruturas para fora da água. Nós vamos colocar essa imagem aqui e vocês vão conseguir observar direitinho. As plantas aquáticas, elas têm uma grande diversidade na sua bioquímica e na fisiologia do mecanismo fotossintético para fixar o carbono. Existem várias adaptações das plantas aquáticas submersas que demonstram diferença muito grande em comparação com as plantas terrestres. Eu vou falar aqui algumas adaptações que são possíveis que essas plantas elas desenvolvem para sobreviverem a esse ambiente. A presença mínima ou ausência de tecido de sustentação dos talos e nos pecíolos das folhas é uma característica que ela desenvolve, porque assim ela não precisa de ter tanta sustentação assim, já que ela está submersa. Formação de cutícula pela parede externa da epiderme é muito pouca ou até escassa. Toda a superfície da planta começa a ser capaz de absorver água, nutriente e gases. Já que ela está submersa, ela tem que aproveitar todas as suas estruturas para ser capaz de absorver o que ela precisa para sobreviver. Os minerais, eles são absorvidos por meio de certas estruturas na própria epiderme também. A gente pode citar os hidropótios, que é uma estrutura que exerce essa função. Também temos folhas que apresentam formas especializadas, que formam uma grande superfície para que ocorra essa absorção e também para ajudar na fotossíntese. Ela minimiza a resistência à corrente de água e os danos na folha, porque já que algumas dessas plantas elas ficam livres na água, ela precisa de ter uma resistência maior para sobreviver, né? Não apresentam estômatos nas folhas. As plantas flutuantes, os estômatos, eles se encontram na face adaxial. Essa também é uma grande diferença para as plantas terrestres. Elas têm presença de câmaras aéreas com diafragma que se estende dentro das folhas e do talo da planta. As plantas terrestres, o carbono, ele entra na planta através dos estômatos, que são pequenos poros na superfície das folhas, por meio dos quais o carbono, vapor de água e outros gases são trocados com a atmosfera. Então, a gente pode ver que a planta submersa não acontece esse processo.
ele não é trocado diretamente com a atmosfera. Estudos laboratoriais experimentais indicam que plantas terrestres, elas tendem a fazer mais fotossíntese. Então, elas se desenvolvem melhor quando são expostas a maiores níveis de carbono. Parte do carbono das plantas terrestres são assimilados nas plantas, volta para a atmosfera como o CO2 por meio da respiração. Nós vamos colocar um pequeno vídeo ilustrando que foi um teste realizado para demonstrar facilmente como ocorre a fotossíntese das plantas que estão em submersão. Além desse vídeo que a gente colocou para ilustrar melhor, eu vou fazer um exemplo aqui bem simples para também ajudar na visualização das plantas submersas. Aqui esse balão amarelo eu tenho representando o sol, a iluminação. E nesse potinho a gente colocou água, algumas plantas para semear um sistema submerso. E esse balão verde representa a nossa planta que está vivendo parte submersa e parte fora da água. Como nós falamos antes, é normal que as plantas, elas podem estar 100% submersas na água, ou elas também podem estar acima da água e parte enraizada. Então aqui a gente pode ver que a planta ela sobrevive assim, as raízes submersas, parte dela em cima, e o sol que seria o sistema de iluminação da planta. Aqui é só para ilustrar mesmo como funcionaria a planta submersa. Bem, pessoal, falarei para vocês um pouquinho da fotossíntese em plantas aquáticas submersas. A fotossíntese em si é um processo essencial à vida de todos os organismos, compreendendo o primeiro nível trófico da cadeia alimentar dos produtores primários. Apesar de similaridades entre a fotossíntese das plantas terrestres e as plantas aquáticas, as vias de fixação de carbonos em macrófitas aquáticas submersas é muito mais complexa. Para sobreviver ao ambiente aquático, são necessárias diferentes adaptações e mecanismos fisiológicos para que a vegetação submersa consiga maximizar o aproveitamento do carbono inorgânico na água. Plantas aquáticas, estando submersas ou flutuantes, tendem a absorver gás carbônico por meio de suas folhas, tanto da água que estão quanto do ar. Bem, concluindo o trabalho, embora estamos falando de plantas aquáticas, elas são originárias de ambientes terrestres. Na verdade, elas se adaptaram e se especializaram no ambiente aquático.
Elas também possuem plasticidade de estrutura e de morfologia em relação à fotossíntese, de acordo com as condições ambientais que elas estão sujeitas. Elas são também de grande importância na manutenção e no equilíbrio de ambientes aquáticos. Além de oxigenar a água por meio da realização de fotossíntese, elas também servem de fonte de alimento e refúgio para animais como peixes, aves e outros organismos. A fotossíntese em plantas aquáticas é algo que ainda precisa ser muito estudado, já que tendem a ser mais específicos e difíceis quando comparado à fotossíntese que ocorre em plantas terrestres, que têm uma melhor convivência com a luz solar. Todas as plantas são importantes para o planeta, porém, cada uma com sua especialização e diferença, o que as tornam únicas. Bom, agora que vocês aprenderam mais sobre a fotossíntese em plantas aquáticas submersas, a gente vai deixar uma pergunta para vocês responderem, que é: quais são as adaptações e as características que as plantas submersas desenvolveram quando elas passaram de plantas terrestres para plantas aquáticas? E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem mandar para a gente ou procurar a gente depois, a gente está à disposição de vocês. E muito obrigada.